Nós começamos te contando que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que é responsável pela 2ª instância da Justiça Federal na região sul do país, afastou cautelarmente na noite de ontem o juiz federal Eduardo Apio, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na 13ª Vara de Curitiba. A decisão se deu porque houve o entendimento de que o magistrado teria ameaçado o filho do desembargador federal, Marcelo Malucelli, durante uma ligação por telefone. Essa ligação foi gravada pelo advogado João Eduardo Barreto Malucelli, que também é genro do senador Sérgio Moro, e foi registrado aí como prova em um boletim de ocorrência por ameaça. O boletim de ocorrência foi divulgado em primeira mão pela Jovem Pan Nacional. Durante o áudio, é possível ouvir que o próprio filho do desembargador Malucelli afirma que está sendo ameaçado por Eduardo Apio. No dia 18 de abril, ao perceber a acusação de que o juiz da Lava Jato estaria do outro lado da linha, a produção do RIC Notícias Opinião, aqui da Jovem Pan News, entrou em contato com o juiz Eduardo Apio para questionar se era ele na ligação e qual a resposta dele sobre essa acusação de que estaria ameaçando um filho de um desembargador. Nós nunca recebemos respostas sobre essas questões. E agora a gente vai ouvir um trecho dessa ligação que serviu de base para afastar o juiz federal Eduardo Apio. Para o doutor Marcelo Malucelli, em relação aos extratos aqui do imposto de renda referente aos filhos. É uma coisa do passado, é um resíduo do passado que ele tem um crédito que pode abater no imposto de renda, pode computar em favor. Entendi, mas olha, me desculpe, o senhor está ligando sem ID do chamador, eu não faço ideia quem seja. Mas o senhor, tudo bem, mas consta o senhor aqui como sendo um dos filhos e consta aqui o seu número, então nós estamos ligando para isso. Mas assim, eu não... Essa história tá bem estranha, viu? Me desculpe com todo respeito, mas... Se o Marcelo... Mas como é que eu peguei o seu telefone? Se o senhor quiser, eu ligo diretamente para o seu pai, não tem problema. Então acho melhor o senhor fazer isso, né? Então eu faço isso, eu ligo diretamente para o seu pai e passo. Eu só não queria incomodar que aqui consta o seu número, o seu nome, seu CPF e a questão de resíduos do passado de despesas médicas. A ideia era não incomodar. Qual é o nome do senhor mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves, né? Isso. Pode chamar aqui no setor de saúde, que nós temos aqui. Setor de saúde. 210, Setor de saúde, Fernando Pinheiro Gonçalves. Tem certeza que esse é o nome do senhor? Tenho certeza absoluta. E o senhor tem certeza que não tem aprontado nada? Agora tá certinho. Aprontado? Agora a gente vai ouvir isoladamente um momento aí, um trecho em que o advogado João Eduardo Barreto Malucelli, que é filho do desembargador federal Marcelo Malucelli, afirma na própria ligação que está com Eduardo Apio do outro lado da linha. Se quiser, eu ligo diretamente para o seu pai, não tem problema. Não há problema nenhum. Na decisão pelo afastamento do juiz Apio, o TRF4 reforçou que remeteu o áudio à Polícia Federal e que o laudo realizado pela instituição constatou que era a voz de Apio na ligação. Abre aspas, então, agora para a decisão do TRF4. A partir da comparação da voz do interlocutor da ligação suspeita com a voz do juiz federal Eduardo Fernando Apio, se corrobora fortemente a hipótese de que a voz presente no vídeo que gravou a ligação telefônica recebida pelo filho do desembargador federal Marcelo Malucelli fora produzida pelo juiz federal Eduardo Fernando Apio, fecha aspas. O TRF4 ainda determina que Apio entregue eletrônicos utilizados no trabalho, incluindo notebook, computador e celular funcional para a perícia. Apio passa a ter agora 15 dias para apresentar sua defesa. A produção do Jornal da Manhã procurou a assessoria de imprensa da 13ª Vara de Curitiba. Por mensagem, a equipe de comunicação e informação que informou que não irá se manifestar sobre o afastamento. Nós também procuramos pessoalmente o juiz federal Eduardo Apio, mas não tivemos retorno mais uma vez. É isso, é uma acusação grave e chega a ser surreal. É surreal que um juiz federal, né, passe trote nas pessoas, né? Mas é muito pior do que passar trote, né? O filho do desembargador se sentiu ameaçado, inclusive procurou a polícia sobre esse fato, fez um boletim de ocorrência e uma investigação que deve seguir agora policial. Mas é mais do que isso. Você veja que a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região mostra que, supostamente, o Fernando Apio
teria acessado o sistema interno da Justiça Federal para conseguir os dados do filho do desembargador. Ele pesquisou lá um processo do filho do desembargador em que apareceu o telefone dele. E agora vem o fato mais estarrecedor, talvez. Um print com os dados do advogado foi parar em uma conta do Twitter. E o departamento de informática do tribunal confirma que as informações nesse print só poderiam ter sido acessadas por alguém logado como magistrado. E logo após essas informações serem acessadas, e fica o registro lá no sistema de quem acessou a hora que foi esse acesso, o filho do desembargador recebeu a ligação com a voz que a Polícia Federal diz, num laudo, ser muito parecida com a do juiz Fernando Apio. Então, Eduardo Apio, perdão. Então, é um fato surreal que está sendo investigado agora, e é importante colocar aqui também que, né, a verdade tem que ser reestabelecida. Eu vi alguns blogs ligados à linha editorial de esquerda dizendo que foi o desembargador relator que pediu o afastamento do juiz Apio. Isso não é verdade. A decisão foi do corregedor do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, depois de ter acesso a um laudo da Polícia Federal que mostra que a voz pode ser mesmo a do juiz Apio, e que agora vai investigar tudo, né, e decidiu ali pelo afastamento do magistrado. E por que isso, né, juridicamente? Veja, se é verdade mesmo que o juiz fez isso, acessou o sistema para pegar dados sigilosos de um filho de um desembargador que vai, né, reanalisar, ou iria, na época, reanalisar sentenças dele, mostra que ele está envolvido emocionalmente demais com o caso. E eu lembro também que o próprio desembargador Marcelo Malucelli pediu afastamento do caso, aí sim, ao pedido dele, ele pediu afastamento do caso, porque entendeu ali que não tinha mais condições de atuar nesses casos por questões de foro íntimo familiar. Agora nós entendemos. Na época isso não tinha vindo à tona. Agora nós entendemos o porquê que o desembargador Marcelo Malucelli, que era o relator da Lava Jato segunda instância, pediu afastamento. Na época todo mundo ficou se perguntando o que tinha por trás disso. E agora vem à tona aí esse relatório da Polícia Federal dizendo que a voz pode ser realmente de Apio, e o afastamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que foi a decisão do tribunal, do colegiado do tribunal, através da sua corregedoria, de afastar o magistrado. A história é surreal, Pedroso. Eu confesso, né, esses dados vieram à tona ontem à noite, está todo mundo tentando entender ainda. O juiz Apio não falou ainda com a imprensa sobre o assunto. Ele falou a amigos próximos ali, a outros magistrados, que é mentira, que é só política, ele vai provar que não tem nada disso. Mas o fato é que tem um relatório da Polícia Federal dizendo que a voz pode ser dele, que o termo que a Polícia Federal usa, inclusive, ali, é que o resultado corrobora fortemente a hipótese que a voz seja dele. Então tem esse relatório da Polícia Federal, agora tem uma investigação em curso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e a Lava Jato vai agonizando por uma morte lenta e triste. Né? Uma operação que já trouxe tantos resultados aí à sociedade brasileira, agora termina com esse escândalo, né? Porque é um escândalo, né? Um juiz federal pegar o telefone e passar trote e supostamente ameaçar o filho de um desembargador. É surreal, Pedro, não tem outra coisa para dizer aqui. Tá na hora da gente cancelar, é isso, a gente tem que cancelar a Netflix, cancelar os streamings e ficar acompanhando aqui só Jovem Pan News. Porque eu duvido, de verdade, que algum redator, roteirista conseguiria construir uma história dessa. E vejam só, se ele escrevesse algo assim, todo mundo diria, não, isso aqui tá fantasioso demais, não faz sentido. Você tá colocando aqui o quê? Que um juiz federal que passou num concurso, que estudou, com uma carreira longa, tá passando trote em filho de desembargador? Não, pelo amor de Deus, isso é um exagero, esse roteirista tá fora da realidade. Mas é isso, nesse momento, os fatos, o que tem acontecido no nosso mundo, ele tem superado a ficção. Eu quero acreditar, de alguma maneira, que isso não é verdade. Porque se for, olha só, pega o seguinte, você tem um juiz, né? Se de fato o relatado for verdade. Ele invadiu ali a privacidade de alguém, utilizou
a prerrogativa de magistrado, pegou dados sensíveis, ligou se passando por um terceiro, Mark. Tem falsidade ideológica aí. E ele, para constranger o filho do outro, peraí, envolveu a família. Então, se esses fatos narrados se comprovarem verdade, é um absurdo tão grande, que a gente tem que começar a rever, inclusive, as análises, psicológicas das pessoas envolvidas, porque a coisa está tão fora de controle que a gente não vai ter mais sociólogo aqui fazendo análise do ocorrido. A gente vai precisar de alguém versado em psicanálise, porque não faz sentido algum. Por isso que eu espero que não seja, que os fatos se mostrem ali de alguma forma diferente do que está posto, porque eu não quero acreditar que o nosso judiciário chegou nesse ponto. Porque, pelo amor de Deus, não tem decoro, não tem nada. Eu imaginava, antes da divulgação dessa situação, Mário, que a gente falaria do Apio simplesmente pelo cavalo de pau que ele deu nas entrevistas, dizendo que agora o Lu 22 dele não era um acaso ou algo assim, mas que era uma forma de protesto com o Lula, que já seria fator suficiente para a gente estar aqui questionando ali a não motivação política dele. Mas agora, sobre a luz dos fatos de que talvez ele tenha violado o sigilo, feito um trote, uma ameaça para um filho desembargador, eu tenho dúvidas sobre quais são as condições reais dele continuar de alguma forma envolvido com esses casos. Então, o capítulo aí envolvendo a disputa da Lava Jato e todos os atos que dali decorreram, o ressuscitar o Tacla Duran, tentar trazer ali aquele discurso do Palocci falando que tinha sido torturado, tudo isso agora tem que ser olhado com uma lente diferente, aguardando inclusive a análise da Polícia Federal, porque a coisa está feia e muito feia. A gente não pode ficar refém desse tipo de situação. Você falou que a situação é surreal, eu acho que nem o Salvador Dalí conseguiria pintar um quadro tão esdrúxulo e tão sem pé nem cabeça. E o que a gente espera, até enquanto cidadão que assiste essa história toda, é que o judiciário se entenda. Agora está mais do que claro que a gente precisa achar outros atores para julgar esses casos que estão em aberto na Lava Jato ainda, tanto na primeira, na segunda instância, enfim, os atores atuais têm muitas confusões para julgar um caso tão rumoroso e tão complexo quanto esse. Esse é o mesmo juiz que usava lá o login, Lu 22. Esse é o mesmo juiz que, segundo aí informações que circulam pela imprensa, teria feito doações à campanha de Lula. Esse é o mesmo juiz que tem muitas polêmicas em torno dele para seguir nesse caso. Vamos acompanhar para ver como é que o judiciário vai resolver essa questão. Por enquanto, o juiz está afastado do caso, de acordo com decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.